todos os dias, milhares de brasileiros acordam e simplesmente não conseguem se levantar da cama. Não é preguiça. Não é frescura. É o corpo dizendo não, depois de meses, às vezes anos, sendo ignorado. O Brasil vive hoje um dos maiores números de afastamentos do trabalho por transtornos mentais da sua história. Ansiedade, esgotamento, depressão. Gente que parecia estar bem, que sorria nas fotos, que cumpria os prazos e que um dia simplesmente parou de conseguir continuar. Isso não é sobre estatística. Isso é sobre você. Ou sobre alguém muito próximo de você. Porque o que está acontecendo com essas pessoas raramente começa com um evento único. Começa muito antes, num lugar que quase ninguém presta atenção. Pensa na sua última semana. Quantas vezes você dormiu menos do que precisava porque tinha mais uma coisa para resolver? Quantas vezes você engoliu uma frustração, um cansaço, uma vontade de parar, só porque não dava tempo de sentir aquilo? Isoladas, essas coisas parecem pequenas, quase inofensivas, só que elas não desaparecem. Elas se acumulam, em silêncio, em algum lugar que você não vê. O corpo humano não foi feito para viver em alerta constante. Só que é exatamente isso que a rotina moderna pede. Trabalhar demais, descansar de menos e ainda carregar a culpa de não estar fazendo o suficiente. Essa combinação, sustentada por meses, é o tipo de coisa que rompe alguma coisa por dentro. Mesmo que por fora tudo continue parecendo normal. Existe uma explicação psicológica para por que isso passa despercebido por tanto tempo. O ser humano se adapta ao estresse crônico de um jeito perigoso. Ele normaliza. O que era insuportável no primeiro mês vira rotina no sexto. E o que era rotina no sexto mês vira a única forma de viver depois de um ano. A pessoa deixa de perceber o próprio esgotamento, porque ele virou o pano de fundo constante da vida dela. Pensa em alguém que more perto de uma linha de trem. Nas primeiras semanas, o barulho incomoda, tira o sono, irrita. Depois de um tempo, o cérebro simplesmente para de registrar aquele som como algo relevante. A pessoa dorme normalmente, mesmo com o barulho continuando exatamente igual. Com o estresse emocional, acontece algo parecido. A intensidade do sofrimento não diminui de verdade. Só que a mente para de sinalizar isso com a mesma força, porque aprendeu que é assim que as coisas são agora. E tem um fator cultural que piora tudo isso. No Brasil, ainda existe uma ideia enraizada de que parar é fraqueza, que descansar é preguiça, que pedir ajuda psicológica é coisa de quem não consegue lidar com a vida. Então, as pessoas empurram. Empurram o cansaço, empurram a tristeza, empurram o vazio, até que o corpo ou a mente decidem parar por conta própria. E aí, quando isso acontece, muitas vezes já é tarde demais para uma solução simples. Você já deve ter ouvido alguém dizer que está só cansado, quando na verdade está exausto há meses. Ou alguém que diz que está meio para baixo, quando na verdade já perdeu o interesse em quase tudo que fazia antes. Essas expressões suavizadas existem porque admitir o tamanho real do problema parece grande demais, ou vergonhoso demais, para ser dito em voz alta. E enquanto isso é minimizado na fala, continua crescendo por dentro, sem freio nenhum. É importante entender uma coisa: ninguém acorda deprimido do nada. Ninguém desenvolve uma crise de ansiedade só porque teve um dia ruim. O que existe, quase sempre, é uma sequência longa de sinais ignorados. Um sono cada vez pior,
uma irritação cada vez mais fácil de aparecer, uma vontade cada vez menor de fazer coisas que antes davam prazer. Esses sinais aparecem meses antes do colapso. Só que ninguém aprendeu a prestar atenção neles. Tem uma diferença importante entre sentir tristeza um dia e carregar um peso constante por semanas. A tristeza pontual é parte normal da vida. Ela vai e volta. Tem motivo claro e passa. O problema começa quando esse peso deixa de ter início e fim e vira um estado permanente, uma espécie de ruído de fundo que acompanha a pessoa em tudo o que ela faz, mesmo nos momentos que deveriam ser bons. O filósofo estoico Sêneca falava sobre a importância de observar a própria mente com regularidade, como quem examina o próprio corpo em busca de sinais de doença. Ele defendia que negligenciar esse exame interno é uma das formas mais comuns de sofrimento evitável. Essa ideia, escrita há quase 2000 anos, descreve exatamente o que está acontecendo com tantos brasileiros hoje. Pessoas que nunca param para examinar o próprio estado interno, até que ele grita alto demais para ser ignorado. Existe até uma prática simples que os estoicos recomendavam e que ainda funciona hoje: parar, ao final do dia, e revisar honestamente como você se sentiu, o que te incomodou, o que te deu alívio. Não é sobre resolver tudo de uma vez. É sobre não deixar que os sinais passem despercebidos por semanas seguidas, até se transformarem em algo maior do que você consegue administrar sozinho. Isso não é exclusivo de quem trabalha em ambientes tóxicos ou empresas que exigem demais. Isso acontece também com quem trabalha por conta própria, com quem cuida da casa, com quem estuda, com quem empreende. O denominador comum não é o tipo de trabalho. É a ausência de pausa, de escuta interna, de permissão para admitir que algo não vai bem. Repara também que isso não afeta só quem está numa situação financeira difícil. Tem gente com estabilidade, com bons resultados, com uma vida que parece invejável de fora, carregando esse mesmo peso silencioso por dentro. Porque o esgotamento não escolhe pela aparência da vida de alguém. Ele escolhe pelo ritmo, pela ausência de pausa, pela falta de espaço para simplesmente sentir o que está sendo sentido. E aqui está o ponto que mais importa. Cuidar da saúde mental não é sobre esperar a crise chegar, para então correr atrás de ajuda. É sobre prestar atenção nos sinais pequenos, no dia a dia, antes que eles se transformem em algo que você não escolhe mais quando vai enfrentar. Dormir mal por uma semana é um sinal. Perder o interesse em coisas que você gostava é um sinal. Sentir uma irritação constante, sem motivo claro, é um sinal. Nenhum desses sinais, sozinho, significa uma doença. Mas juntos e ignorados por tempo suficiente, eles constroem o caminho para um colapso que depois parece ter vindo do nada. Existe uma tendência natural de só buscar ajuda quando a situação já está insustentável. Isso acontece porque, enquanto ainda é possível funcionar, a mente convence a pessoa de que está tudo sob controle. Só que funcionar não é a mesma coisa que estar bem. Dá para continuar entregando resultados, cumprindo compromissos, sorrindo em fotos, e ainda assim, estar por dentro num estado de exaustão profunda que simplesmente ainda não explodiu. O Brasil não vai resolver essa epidemia silenciosa da noite para o dia. Isso depende de mudanças culturais grandes, de políticas públicas, de ambientes de trabalho mais saudáveis. Mas a sua parte, a parte que você pode controlar agora, é simples de entender, mesmo que difícil de praticar. Parar de esperar o colapso
para finalmente prestar atenção em como você está. Isso pode significar procurar ajuda profissional antes de achar que não é tão grave assim. Pode significar admitir para alguém próximo que você não está bem, mesmo que isso pareça desconfortável. Pode significar simplesmente parar um minuto no fim do dia e se perguntar com honestidade como você realmente está, sem a resposta automática de tudo bem que a gente dá sem pensar. Porque toda crise que parece repentina, quase sempre, vinha sendo construída há muito tempo, em silêncio. E quem aprende a escutar esse silêncio antes que ele grite, tem a chance de mudar a história antes que ela termine do jeito que tantas outras já terminaram. Se você chegou até aqui e algo nesse vídeo pareceu familiar demais, talvez seja a hora de parar de ignorar o próprio silêncio, antes que ele decida falar mais alto por conta própria.